Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que têm dificuldade de confiar nos outros. Você é esse tipo de pessoa que tem dificuldade em confiar, que não confia em ninguém? Que é uma pessoa desconfiada? Comenta aqui pra mim. Essa live vai ser muito enriquecedora, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Preparei um conteúdo bem legal aqui pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre esse tipo de pessoa, né? Esse perfil de pessoas que têm dificuldade em confiar nos outros. Comenta aqui pra mim, você é esse tipo de pessoa que tem dificuldade de confiar, que sempre fica com o pé atrás, que fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, né? Se deve confiar ou não em alguém, que tem um medo, né, de ser manipulado. Então, se você é esse tipo de pessoa, comenta aqui pra mim. Boa noite, Letícia. Você sabia que essa característica, né, essa característica de ter dificuldade em confiar, ela foi formada lá na infância? Então, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, de onde veio isso, né? De onde veio essa dificuldade de confiar. Nas últimas lives, eu expliquei um pouco sobre a formação dos traços de caráter, né? Que tudo começou quando nós estávamos lá no útero da nossa mãe e até aproximadamente 5 a 6 anos de idade, nós passamos ali por um processo chamado mielinização. Então, hoje nós vamos falar sobre a fase em que a criança ela está ali por volta de um ano e meio, né? De um ano até 2 anos e meio aproximadamente, que é a fase que a criança passa a interagir com o mundo. Então, nós vamos falar sobre essa fase. Na última live, eu falei a respeito do traço de caráter oral, que é quando a criança ela ainda está muito apegada à mãe, né? Ela é totalmente dependente da mãe, porque é na fase da amamentação. Hoje nós vamos falar do terceiro traço, que é o traço de caráter psicopata. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse traço. Se você ainda não assistiu a live anterior falando sobre o traço oral, volta lá depois dessa live e assiste, né? Tenho certeza que você vai gostar. E na live de hoje, vamos falar desse traço psicopata. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Não se assustem com esse nome, né? Psicopata. Não é um serial killer, não é aquele psicopata dos filmes, não tem a ver com nenhuma doença, nenhuma patologia, nenhum transtorno, tá bom? Esse nome foi mantido de acordo com a literatura científica. Todos nós temos um pouquinho desse traço psicopata dentro de nós. E ele tem muitas habilidades e muitas qualidades incríveis, né? Conforme eu vou explicar aqui para vocês nessa live. Então, fazendo esse alinhamento aqui com vocês, não se assustem com esse nome psicopata. Esse traço, ele tem muitas habilidades, né? Como a gente vai falar aqui. Mas vamos entender primeiro como ele foi formado, de onde que veio esse traço psicopata. Então, esse traço, ele é formado na fase da mielinização, quando a mielinização ele está nessa região aqui da coluna torácica. Então, tá nessa região aqui do tórax, né, dos braços. Lembrando que desde a primeira live eu tô explicando, né, como que é esse processo de mielinização. Então, a primeira etapa ocorre ali na parte do cérebro. Na semana passada eu expliquei a segunda etapa, que é nessa região aqui, né, do pescoço, né, da boca. E hoje a gente vai falar quando a mielinização está nessa fase da região do tronco. Então, é nesse período quando a criança ela tá ali por volta de 1 ano até 2 anos e meio de idade, quando ela está passando a interagir com o mundo. Então, nessa fase, a criança ela já não é totalmente dependente da mãe. A criança, ela passa a interagir com outras pessoas, né, além dos pais. Ela passa também a conseguir ter um controle nessa região do corpo, né? Então, a criança, ela começa a usar mais as mãos, por exemplo, ela consegue usar uma colher, usar um giz de cera. Então, é nessa fase que é formado esse traço de caráter psicopata. Sabe quando a criança, ela tá ali comendo e, de repente, ela fala que não quer mais comer, que ela não quer aquele alimento, e aí a mãe fica insistindo pra criança e fala assim, mas você não ama a mamãe? Então, esse tipo de coisa já vai gerando ali a dor desse traço. Ou, por exemplo, a criança, ela vê a titia, só que ela não quer abraçar a titia. E aí a mãe, a titia e outras pessoas ficam falando, por que que você não quer abraçar? Você tem que abraçar, você não ama a titia? Então, a criança entende que o amor dela, né, para as pessoas entenderem que ela ama, ela precisa fazer algo. Então, é muito associado com o fazer.
Nessa fase também é aquele período que a criança ela começa a fazer muita gracinha, né? Que os pais, que geralmente todo mundo acha lindinho, né? A criança fazendo bilu-bilu, fazendo gracinha, dando sorrisinho. E aí os pais querem mostrar isso para outras pessoas, né? Querem que todo mundo veja ali as gracinhas que a criança tá fazendo. Então, a criança entende que para ela ter a atenção dos outros, para ela ser aceita, para ela ser amada, ela precisa fazer algo, né? Então, a criança não quis fazer a gracinha. Aí, pronto, ninguém deu atenção para ela. Então, ela entende, opa, as pessoas, elas só acham que eu amo quando eu faço algo, eu tenho que fazer algo em troca. Então, essa sensação, ela fica registrada lá no sistema nervoso daquela criança e vai acompanhar ela durante toda a sua vida. Então, a criança entende que ela precisa atingir a expectativa dos outros. Tem muito a ver com isso, com expectativa. Ela vê ali os pais, né, ou quem tá ao redor dela com expectativas, e ela entende que ela tem que fazer algo para atingir essas expectativas, né? É claro que a mãe, né, e as pessoas ali ao redor têm as melhores das intenções, né? Mas essa foi a percepção que aquela criança teve ali naquele período. Ela teve uma sensação de que ela foi manipulada. Então, olha, para mim, para minha mãe me amar, ou para eles darem atenção para mim, eu tive que dar algo em troca, eu tive que fazer algo. Eles me manipularam. Então, é isso que aquela criança, ela entende. Ela entende que foi manipulada. Não que os pais fizeram isso propositalmente, né? Mas essa foi a percepção daquela criancinha. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender da onde que veio essa dor da manipulação? Então, vem nesse período aí, de 1 a 2 anos e meio, quando a criança está nessa fase de interação com outras pessoas, né, além da mãe. A criança, ela entende que tudo é uma troca. Então, para o psicopata, o amor é uma troca. Então, por isso que aqui no decorrer da live vocês vão conseguir entender melhor isso que eu estou querendo dizer. Mas o psicopata, ele é uma pessoa mais fria, porque ele é mais racional. E para ele tudo é uma troca, tudo é a base de troca, né? Então ele entende, porque ficou registrado aquela informação lá, né? Olha, para mim ser amado, para as pessoas me darem atenção ou para acharem que eu tenho valor, eu preciso fazer algo, eu preciso dar algo em troca. Então essa informação ficou registrada ali e isso vai ser no decorrer de toda a vida. Essa pessoa sempre vai ter essa sensação de que ela precisa fazer algo para ter esse reconhecimento. Isso é bem diferente do oral, né? Por exemplo, na semana passada a gente falou que o oral ele gosta de contato físico, né? Então, por exemplo, como que o oral demonstra amor? Ele gosta de contato físico, ele gosta de abraço, né? Ele gosta de carinho. Já no caso do psicopata é totalmente diferente, é o oposto. Ele não gosta desse tipo de coisa porque para ele não faz sentido. Para ele, como que ele demonstra amor? Fazendo algo, dando algo em troca para aquela pessoa, né? Mostrando por ações. É dessa forma que ele entende que ele está demonstrando amor, que ele está fazendo algo por aquela pessoa. Então, isso às vezes gera conflitos nos relacionamentos, né? Porque imagina uma pessoa que ela precisa ter o contato físico, ela acha que só é amada quando ela tem esse carinho, ela tem esse aconchego, e daí ela convive com uma pessoa que tem muito desse traço psicopata, que é uma pessoa mais fria, né? Que não costuma falar muito dos seus sentimentos, que é mais do fazer, né? Que demonstra mais em ações. Então, muitas vezes, isso pode gerar conflitos nos relacionamentos, quando um não entende a necessidade do outro, porque um fica criando expectativas, né, em relação ao outro, que não vão ser atendidas, né, porque não é o jeito daquela pessoa funcionar, a mente dela funciona de uma forma diferente. Então, por isso que é muito importante esse autoconhecimento, você entender como você funciona, quais são as suas necessidades, e também entender das pessoas ao seu redor, né? Você passa também a entender as pessoas que estão próximas de você, entender as necessidades do outro. Então, como eu falei aqui, essa pessoa que tem esse traço alto, né, de psicopata, ela é uma pessoa mais racional. Então, geralmente, vai ser uma pessoa mais fria, muito direta, né? Aquela pessoa que fala de forma direta, né? Que sem rodeios. E também, às vezes, o psicopata, ele é visto como uma pessoa interesseira. Muitas vezes ele é visto como interesseiro. Mas vamos falar a verdade, né? Todos nós aqui temos interesses, né? Só que cada traço vai demonstrar de uma forma diferente. No caso do psicopata, ele já é mais direto. E, na verdade, ele age dessa forma
Ó, a Michelle tá identificando aqui, ó, o marido dela. Olha como é bom a gente entender, né? Na verdade, o psicopata, ele age dessa forma e às vezes ele até passa essa impressão de ser interesseiro, porque lembra qual é a dor que ele quer evitar? A dor da manipulação. Então, para ele não ser manipulado, ele vai ter esse tipo de comportamento. Ele vai articular as coisas, ele vai conseguir ali ser estratégico para que isso não aconteça, para ele não sentir a dor da manipulação. Também, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade de se entregar. Vai ser uma pessoa que fica na defensiva, porque ele tem medo de ser manipulado. Então... Ai, gente, só um minutinho que o meu celular tá descarregando aqui. Achei que tava carregando. Acho que agora foi. Então, quem tem muito desse traço psicopata vai ser assim, vai ter essa dificuldade de confiar no outro, né? Tem essa dificuldade de se entregar, de confiar, porque não quer sentir a dor da manipulação. Então, muitas vezes ele se fecha por conta disso, né? Por esse medo de ser manipulado. Para evitar essa dor, ele desenvolve essa habilidade de articular. Sabe quando a mãe, ela vai brigar com a criança e aí a criança fala assim: mamãe, mas você é tão linda, mas eu te amo, mamãe, sabe? Quando a criança faz isso, o que acontece quando acontece isso, né? Quando uma mãe, quem é mãe que tá aqui na live, comenta aqui pra mim. Quando você vai brigar lá com seu filho e aí de repente o seu filho te elogia, fala que te ama, o que acontece? Geralmente, a mãe até desiste de brigar, né? O coração da mãe se derrete ali e ela não quer brigar com a criança, né? Porque olha como que a criança, ela de certa forma manipula, né? Ali a mãe para que isso não aconteça. Então, essa é a habilidade que o psicopata desenvolve para ele não ser manipulado. Então, ele passa a manipular, né? De certa forma. Ele passa a articular as coisas, né? Para que as pessoas façam aquilo que ele quer. Então, essa é um recurso, né? É algo bom, tá? Aqui vocês vão falar assim, mas depois eu vou explicar para vocês qual que é o lado bom disso, né? Mas entendam que isso é uma característica boa, é uma habilidade que esse traço desenvolve. Também acontece quando a criança, por exemplo, ela pede algo para a mãe, e aí ela sabe que a mãe não vai dar, não vai deixar, aí o filho faz o quê? Vai lá e corre pro papai, né? Para pedir pro papai. Então, olha só como que a criança também articulou, né, a situação ali para ter o que ele quer, né? Então, essa é uma característica que esse traço ele tem muito alto, né? Essa questão de articular as coisas, né? De manipular a situação. Essa criança, ela também vai ser muito estrategista, né? Essa pessoa vai desenvolver essa habilidade de ser estrategista. Então, na vida adulta, essa pessoa, sempre que ela tiver algum problema, ela já vai pensar na solução. E vai ser muito rápido em pensar em estratégias, pensar em soluções para resolver aquele problema. E também, lembra que a gente falou aqui que ele não quer ser manipulado e que ele entende que tudo é a base de troca? Então, na vida adulta, essa pessoa ela também vai ficar meio desconfiada quando alguém fizer algo por ele. Então, quando alguém fizer algo por ele, essa pessoa já vai pensar assim: o que essa pessoa tá querendo em troca? O que eu vou ficar devendo para essa pessoa? Porque o psicopata, ele odeia ficar devendo. Ele não quer ficar devendo, porque ele acha que se ele ficar em dívida com alguém, aquela pessoa pode usar isso para manipular ele, né? Então, ele detesta ficar em dívida com alguém. Outra coisa que também dá muito problema, né, nos relacionamentos é a questão do controle. Quem tem essa característica, né, esse traço alto do psicopata, gosta de mandar, gosta de controlar as coisas, né? Então, é aquela pessoa um pouco mais mandona. Só que aí, imagina, dentro de um casamento, por exemplo, imagina que a esposa tem esse traço alto aí de psicopata e o marido também. Então, imagina, os dois querem mandar, né? Os dois querem mandar na casa. Será que vai dar certo? Não vai, né? Vai dar problema. Vai dar problema. Então, isso também é difícil, né? Porque os dois vão querer controlar tudo, um vai querer controlar o outro, o que o outro faz, o que deixou de fazer.
Então, aí geram também os conflitos nos relacionamentos. Por isso que é importante entender como que cada um funciona. Não tô dizendo aqui que é impossível, tá? Um psicopata se relacionar com outro psicopata. É possível sim, desde que os dois entendam as suas necessidades, um entenda o outro também, para poderem se alinharem e fazer acordos claros, né? Para que cada um possa mandar em determinada situação, em determinada coisa, né? Então, aí isso é algo que dá para se fazer. Mas quando não tem esse autoconhecimento, geralmente dá muito problema no casamento ou em qualquer outro tipo de relacionamento, né? Porque o psicopata, ele tem essa característica de querer controlar as coisas. Vocês estão conseguindo se identificar? Identificar alguém que vocês conhecem? A Michelle já falou que identificou o marido. Vocês estão conseguindo identificar? Olha como é importante entender a forma do outro funcionar. E vocês observam como que cada pessoa é diferente da outra? Porque na última live a gente falou de pessoas que são emocionais. Hoje a gente está falando de pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais frias. Então, um vai ser diferente do outro, né? E é importante entender essa diferença e entender que cada um tem uma necessidade diferente. Agora, uma coisa que vai ajudar vocês a identificarem, ou a Fabiana disse que se identificou, a Marli também. Então, assim, uma coisa que até ajuda, né, vocês a identificarem é saber como que é o formato do corpo de uma pessoa que tem muito desse traço psicopata. Então, eu vou falar algumas informações aqui, vocês prestem atenção para ver se vocês conhecem alguém ou se identificam, né? Quem tem muito desse traço tem uma característica muito marcante, que é o queixo pontudo. Então, sabe aquela pessoa que tem um queixo, assim, bem pontudo? É uma característica bem evidente, assim, da psicopatia, né? Aquela pessoa que tem aqui, ó, tudo nessa pessoa vai ser em formato triangular. Então, desde a cabeça vai ser aqui um formato de triângulo. No corpo também, tá? Geralmente os ombros vão ser bem largos e aqui, né, o quadril mais fino. Então, vai ter aquele formato triangular mesmo. Também, o olhar da pessoa é um olhar muito penetrante. Sabe aquela pessoa que às vezes dá até medo de olhar nos olhos dela? Que ela tem um olhar assim, parece que ela tá te avaliando dos pés até a cabeça? Então, isso também é uma característica do psicopata. Também, outra característica no rosto, né, que é bem evidente, é o sorriso, né? Que geralmente o psicopata, ele tem um sorriso torto. Sabe aquele sorriso que puxa mais para um lado? Então, é também uma característica de quem tem muito desse traço psicopata. Só para vocês, assim, terem uma ideia, né? Associarem um pouco, eu pensei até em alguns personagens aí que vocês devem conhecer de alguns filmes de desenho, né? Tem o filme Divertidamente, que eu já falei para vocês, que é aquele personagem que é a Alegria. A Alegria, né, que vocês podem até observar no formatinho de corpo dela, que ela tem um corpo mais triangular. E também ela gosta de estar no controle. Vocês verem que ela quer mandar em tudo lá, né? Na mesa de controle lá, ela quer comandar. Então, essa é uma característica do psicopata. Também tem aquele filme dos Incríveis, né? Aquele desenho, lá o Senhor Incrível, né? Que é o pai. Ele tem também um corpo bem em formato de psicopata, né? Claro que tem outros traços, mas se vocês observarem, a parte de cima do corpo dele é bem maior do que as pernas, né? Bem maior que a parte de baixo. Então, essas são algumas características do formato do corpo dessas pessoas que têm bastante aí do traço psicopata. Lembrando novamente que todos nós temos um pouquinho desse traço, então todos nós temos uma porcentagem, mas tem pessoas que têm mais, né? Então aqui eu falei de algumas dessas características. E esse traço, ele é muito predominante, tá? Então, dependendo da sua combinação, às vezes não precisa nem você ter muito dele, dependendo da quantidade que você tem, ele já faz, assim, uma diferença muito grande no seu comportamento. Então, por isso que é legal fazer análise corporal para você entender quanto que você tem desse traço, né? Vocês conseguiram identificar alguém com essas características? Vou falar um pouquinho agora sobre os principais comportamentos, né? Como que vai ser o comportamento dessa pessoa. Então, como eu já falei, vai ser uma pessoa mais desconfiada, né? Aquela pessoa que ela não acredita logo em qualquer coisa que falam. Vai ser difícil para você convencer uma pessoa que tem muito desse traço psicopata, porque ela tem muitos argumentos, né? É uma pessoa que é desconfiada, então tem essa característica. Também, por ser racional, é uma pessoa mais fria. Então, assim, não espere que uma pessoa psicopata vai ficar falando dos sentimentos, ficar, sabe, igual oral. Não é assim fofinho igual oral. A Marli falou que conhece alguém.
E assim, essa pessoa realmente vai ser mais fria, tá, gente? Então, o psicopata, ele é muito frio, ele é insensível, ele não fica, assim, expressando os sentimentos dele. Mas não é que ele não sente, né? Mas como eu falei aqui, o sentir dele é diferente, não é igual de um oral, por exemplo. Ele vai expressar isso de outras formas. Geralmente, ele expressa fazendo coisas, né? Também o psicopata, ele gosta de ter a atenção das pessoas. Ele gosta de estar em evidência. Então, ele quer ter o reconhecimento. Aquele reconhecimento que ele queria ter lá na infância por quem ele era e não pelo que ele faz. Na fase adulta é assim também. Vai ser aquela pessoa que ela gosta de ter atenção, gosta de estar em evidência. Também, outra característica, né, é que quando lida com problemas, eu até já comentei aqui, o psicopata, ele é muito estratégico, ele já pensa logo na solução, ele já quer resolver o problema, ele é muito prático. Isso também é uma característica muito legal, né, desse traço. E lembra que eu falei que esse traço, ele foi mielinizado nessa região aqui da coluna torácica, então nessa parte de cima? Então a gente costuma dizer, né, que esse traço ele não tem pernas, né, porque assim, ele desenvolveu mais essa parte de cima aqui, né, do articular, né, aqui com as mãos. Então ele não tem muita energia para executar, para fazer as coisas. Ele não tem, tá, gente? Assim como os outros traços que eu falei nas outras lives, o psicopata, ele também não tem muita energia de execução. Ele é bom no quê? Em fazer as outras pessoas fazerem por ele. Porque ele é um ótimo líder. Então, ele lidera muito bem, ele motiva as pessoas que estão ao redor dele para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas ele mesmo ir lá fazer, ele não tem muita energia para isso. Ele costuma delegar as atividades, né? Ele delega as coisas para que os outros executem. Vocês estão conseguindo acompanhar? O que vocês acharam de saber dessas habilidades que o psicopata tem? Então, olha só, né? Às vezes as pessoas se assustam com esse nome, mas olha quantas habilidades incríveis que essa pessoa tem. E às vezes, pode ser que a pessoa não seja compreendida, né, pelos outros, por ser uma pessoa mais insensível, por ser uma pessoa fria, racional, direta. Mas olha quantas habilidades, quantas qualidades, né? Então, cada pessoa é de um jeito. Também, algo que é legal a gente entender é como que essa pessoa age quando ela está na dor. Quando ela não está bem, não está cuidando dos seus traços, como que esse psicopata vai agir? Olha que interessante, gente. Lembra que ele tem o medo de ser manipulado? Então, para ele não ser manipulado, quando ele está na dor, ele pode se tornar uma pessoa autoritária. Aquela pessoa que ameaça, sabe? Que é autoritário, que quer mandar em todo mundo. Ele pode ter essa característica, né? E isso vai ser muito ruim, é muito prejudicial, vai prejudicar os relacionamentos dele, né? Também, quando ele está na dor, algo que ele pode fazer também é seduzir, para manipular os outros, ele pode seduzir. Então, o psicopata, aliás, o psicopata e o rígido, eles são os traços mais sedutores, tá, gente? Tem, assim, essa sedução, tem essa característica, né? Então, o psicopata, ele pode fazer isso. Quando ele tá na dor, ele seduz as pessoas, né? Ele usa essa sedução dele para conseguir o que ele quer, para manipular os outros. E outra coisa que também pode acontecer quando esse traço está na dor é que ele pode agir como vítima. Então, novamente, para manipular as pessoas, ele se faz de vítima para que as pessoas façam o que ele quer, né? Então, ele faz ali uma chantagem emocional para ele ter aquilo que ele quer. Então, isso pode acontecer quando a pessoa está na dor. A Michelle disse que também se identificou em algumas coisas. Porque todos nós temos um pouquinho desse traço, né? Dependendo da porcentagem que você tem, você vai ter mais dessas características, né? Um ponto de atenção também nesse traço é que lembra que lá na infância, essa criança, ela entendeu que ela só tem valor quando ela faz algo. Então, muitas vezes, na vida adulta, essa pessoa ela pode acabar também assumindo um papel de herói na família. Ela acha que para ela ser aprovada, para ela ser aceita, ela tem que fazer algo, ela tem que salvar todo mundo, né, por assim dizer. Ela fica querendo essa aprovação, esse reconhecimento. Então, ela acaba assumindo esse papel de herói. Só que isso não é saudável, né? Tem até na live que eu fiz sobre dependência emocional, eu falei um pouco sobre isso. Embora o traço psicopata, gente, ele não tem a tendência a ter dependência emocional, tá? Porque por ele ser uma pessoa mais fria, mais prática,
ele não fica muito preocupado, assim, em querer agradar as pessoas, sabe? Então, ele não vai ter muita tendência de ter essa dependência. Mas, como ele quer controlar todo mundo, ele é muito do fazer para ele ser aceito, né? Ele acha que ele tem que fazer. Então, às vezes, pode acontecer dele assumir esse papel de herói para querer salvar os outros, né? Agora, talvez você se pergunte, né? Ai, manipular, mas isso é ruim, né? Uma pessoa que manipula os outros. Será que isso é ruim? Vamos parar para pensar. Pensa aí numa empresa. Toda empresa precisa ter líderes, né? Precisa de um líder ali na empresa. Como seria uma empresa sem um líder? Com certeza seria uma bagunça, né? Então, o psicopata, ele tem essa habilidade. Para ele não ser manipulado, então ele usa essa habilidade de liderar, de articular. E isso é muito bom, porque ele vai ser uma pessoa que lidera, ele é muito bom em ser líder, em motivar as pessoas que estão ao redor dele, né, para fazer o que precisa ser feito, em negociar, ele é muito bom nisso. Então, essa é uma habilidade que esse traço tem, né, que é algo muito bom. É claro que também a pessoa precisa dar atenção ao lugar que ela quer mandar. Então, eu até dei o exemplo aqui, né? Imagina que você é uma esposa que tem esse traço aí psicopata alto, e aí você quer mandar na sua casa, e aí o seu marido, como que ele vai se sentir, né? Se você quer mandar em tudo, quer controlar todo mundo, quer controlar o próprio marido, então não vai ser legal, né? Vai trazer alguns problemas ali no casamento, né? Isso vai prejudicar. Então, por isso que é importante entender, né, as suas habilidades, entender o seu funcionamento, as suas necessidades e entender o outro e saber que nessa questão, se você tem esse traço de psicopata alto, entender que você vai ter uma necessidade de controle, você vai ter uma necessidade de mandar, de liderar, mas escolha o ambiente certo para fazer isso. Então, por exemplo, talvez seria bom você, né, ter uma função no seu trabalho que você consiga exercer essa necessidade. Que aí em casa você não vai querer liderar tanto, né? Então, assim, você entender quais os locais e os ambientes, até mesmo dentro de casa. Então, por exemplo, você fala assim: olha, na cozinha eu que mando. Então, ninguém mexe aqui, tem que ser do meu jeito, aqui é eu que mando. Agora, no restante da casa, aí você permite que os outros mandem. Então, assim, você tem que saber ter acordos claros e negociar isso bem, porque senão vira uma briga, né? Os dois ali querendo assumir o controle, e aí não vai dar certo. É onde vem os problemas, vem as discussões, né? Então, por isso que é importante ter atenção a isso. Inclusive, até falando sobre essa questão de trabalho, esse traço psicopata, como ele tem essa tendência, né, de liderar, ele tem uma dificuldade em ser subordinado a outros. Então, geralmente é uma pessoa que vai ter dificuldade de trabalhar para os outros, né, em ser mandado, um trabalho ali que ele não pode controlar nada, que ele não pode mandar em nada. Para ele vai ser muito difícil, vai ser desgastante, ele não vai ficar feliz com esse tipo de trabalho. Não vai ser legal para ele. Então, porque ele tem essa necessidade de controlar, né, de liderar. Também, eu até falei aqui que o psicopata, ele não tem essa tendência, né, de ter dependência emocional. Isso acontece porque ele tem uma ambição nata. Então, ele tem, assim, um desejo, né, uma necessidade de progredir, de evoluir, né, de aprender coisas novas. Ele gosta, assim, de se desenvolver. Ele não é uma pessoa que fica estagnada na vida, que fica ali acomodado. Ele não é assim. Ele tem muita ambição, esse desejo de vida, né, de fazer mais, ele tem esse desejo. Então, ele não tem muita dependência emocional. Isso é algo muito bom, né? É muito bom porque outros traços que têm mais dependência emocional, aí a gente precisa trabalhar mais a questão da ambição, porque senão a pessoa sofre muito, né, com a questão da dependência. Já no caso do psicopata, ele já não tem esse problema, porque ele tem uma ambição muito grande, né, dentro dele. Ele tem esse desejo de vida, né, muito grande. Também, ele é mais sincero, né? Como eu falei, ele é mais direto, mais sincero. E ele também não tem muita dificuldade de falar não, né? Porque até como eu já falei pra vocês lá na live de dependência emocional, o falar não tem a ver muito com a dependência emocional, né? Então, como ele não tem muita dependência emocional, então ele é uma pessoa mais fria, mais direta, ele não tá muito preocupado em agradar, então ele não tem dificuldade de falar não. E quando ele tá no recurso, que ele vai se relacionar com as pessoas, né,
procura pessoas que tenham algo a oferecer para ele, pessoas e ambientes, né? Então, quando esse psicopata ele está no recurso, né, ele está bem, ele vai procurar pessoas que possam fazer essa troca com ele, né? Com que ele possa sair ganhando também, né? Então, geralmente, ele vai buscar amizades, ambientes que estimulem ele, que estejam lá naquele lugar que ele quer chegar, né? Então, isso também é algo muito bom, porque vai ajudar para que ele consiga alcançar os objetivos dele, né? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Comentem aqui para mim, o que vocês estão achando de saber essas informações, né, essas características sobre o traço de caráter psicopata. Estão se identificando? Conseguiram ver aí como ele tem habilidades incríveis? É bem interessante, porque muitas vezes as pessoas elas têm esse preconceito, né, com esse traço, né, de achar que é um traço muito ruim, porque ele tem essa questão da manipulação, mas na verdade ele tem muitos recursos incríveis, né, muitas habilidades que, na verdade, até dependendo do seu gráfico, esse traço psicopata, ele pode ser usado até para motivar os outros traços, porque ele tem uma influência muito grande, né? Lembrando de novo lá do filme Divertidamente, né? Quando a alegria lá que a psicopata, ela queria controlar, ela conseguia ter ali uma influência, né, nos outros traços. Ou a Fabiana falou, acho demais, só não pode deixar ele na dor. É, exatamente. Assim como qualquer outro traço, né? Todos os traços têm habilidades incríveis, mas na dor, todos eles são muito difíceis de lidar, né? Então, a gente tem que cuidar mesmo dos nossos traços para que eles estejam no recurso, né? Para que a gente possa usufruir o que eles têm de melhor, extrair o que eles têm de melhor. Algo também bem interessante sobre esse traço é que essa pessoa, ela tem dificuldade em lidar com pessoas que jogam as coisas na cara. Sabe aquela pessoa que joga as coisas na sua cara? Ah, eu fiz isso pra você. Ah, eu fiz aquilo. Então, isso pra uma pessoa que tem o psicopata alto, vai ser muito difícil, porque ele odeia que as pessoas joguem as coisas na cara dele, né? Que as pessoas tenham esse boleto emocional com ele. Então, essa pessoa vai ter, assim, umas dificuldades ali em lidar com alguém que seja assim, que fique só jogando na cara. Então, é legal você entender, quando você tem esse traço alto, você entender que as pessoas que estão ali ao seu redor, elas podem te influenciar para te deixar na dor ou no recurso. Porque não adianta só a gente cuidar dos nossos traços, a gente também precisa cuidar dos ambientes. Então, qual é o tipo de ambiente que você está? Você está com pessoas aí em lugares que estão te motivando, que estão extraindo o que tem de bom em você, ou pessoas e lugares que estão te deixando pior, né? Que estão fazendo tudo isso aqui, né? Te manipulando, que estão te jogando na cara as coisas que você fez ou deixou de fazer. Então, isso vai prejudicar e vai deixar esse traço na dor, não vai ser legal. Então, olha como é importante dar atenção também tanto ao traço em si, a cuidar dos traços, como também aos ambientes em que a gente está. Até falando sobre essa questão profissional, o psicopata, né, ele é ótimo para trabalhar com vendas. Então, às vezes as pessoas se perguntam, né, qual que é o melhor traço para trabalhar com vendas, né? Todos os traços, eles podem se dar bem, tá? Em relação a vendas, mas o psicopata, ele tem, assim, uma facilidade muito grande, porque ele consegue, sabe, conquistar as pessoas, seduzir as pessoas, né? Lembra que eu falei aqui que ele vai fazer de tudo para fazer aquilo que ele quer, né? Que no caso é vender. Então, ele vai conseguir se dar muito bem nessa área de vendas, nessa área de ter que falar com pessoas também, ele consegue, porque ele articula muito bem, ele tem muitos argumentos. Então, ele vai se dar muito bem nessa área, né, de ter que lidar com o público ou de ter que trabalhar com vendas. E ele não gosta de ficar em dívida com ninguém. Então, o psicopata, ele não quer ficar em dívida, porque ele não quer que as pessoas usem isso para tentar manipular ele de alguma forma, né? Ele tem medo que as pessoas manipulem ele. E às vezes, gente, isso é até em coisas simples. Às vezes até na forma que a gente se comunica. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa pergunta assim, né, para um psicopata, você me ama? O psicopata, ele já vai pensar, por que essa pessoa quer saber que se eu amo ela? O que ela tá querendo em troca? O que ela quer com isso? Então, olha como que é, até na comunicação, tem um jeito certo, né, para você saber lidar e falar com uma pessoa que tem esse traço psicopata alto.
Porque senão, dependendo do jeito que você fala com ela pode se sentir manipulada ou sentir que você tá querendo exigir algo em troca, ou que você vai criar uma expectativa. Porque lembra que lá na infância, aquela criança, ela ficou muito preocupada com as expectativas. Na vida adulta também vai ser assim. Essa pessoa, ela vai ter essa preocupação de não atingir a expectativa do outro. Então, por isso que ele não quer ficar em dívida, porque ele pensa assim, vai que eu prometo algo que eu não posso cumprir, né? A pessoa vai jogar na minha cara, vou ficar em dívida com a pessoa. Vai me manipular por isso, né? Então, ele não gosta, ele odeia ficar em dívida, ele odeia ficar perguntas, né, ou coisas assim que façam ele sentir que tá em dívida ou que a pessoa tá exigindo ou com uma expectativa, né, em relação a ele. E é muito importante para quem tem muito desse traço ter acordos claros. Então, assim, em tudo, gente, tudo mesmo. Desde conversas no relacionamento, desde o trabalho, em qualquer coisa na sua vida, ter acordos claros. Pensar assim, você tem que saber exatamente o que o outro está esperando de você e o que você está esperando do outro. Tem que ser uma coisa bem clara, porque senão esse traço ele vai entrar na dor, porque ele não vai entender o que está envolvido, o que estão esperando dele, ele vai achar que estão manipulando. Então, assim, tenha acordos claros. Na comunicação, seja bem clara com a pessoa. Igual algumas de vocês comentaram que conhecem, né? Que tem um marido que é assim, que conhece alguém assim. Então, tenha esse tipo de comunicação bem aberta e bem clara com essa pessoa, para que ela não interprete de outra forma, para que ela não ache que aquilo ali vai ser uma forma de manipulá-la. Isso já vai ajudar muito a melhorar os problemas aí nos relacionamentos e na comunicação. Essa é uma dica que é muito importante para todo mundo que tem muito aí desse traço. Saber exatamente, né, o que o outro espera dele. Gente, o que vocês acharam de saber nessa live aqui, sobre esse traço psicopata? Vocês gostaram de entender um pouco mais sobre como que funciona esse traço, como que ele foi formado lá na infância? Tem alguma dúvida sobre o funcionamento desse traço? Podem mandar se tiverem alguma dúvida. Ou o que vocês acharam? Comenta aqui pra mim. Vocês viram como é bom, né, a gente entender como que a nossa mente funciona, porque às vezes a gente mesmo se compara com outros, né? Às vezes a pessoa se compara com outros, ou ela não entende por que ela é assim. Esses dias mesmo eu fiz um atendimento de uma pessoa que ela tem muito desse traço. Tanto esse traço como outros traços que são muito racionais. E ela se sentiu tão aliviada de saber que esse é o jeito dela, porque ela realmente, as pessoas achavam que ela não era normal, né, por ela ter ela ser uma pessoa mais insensível, né, essa frieza que ela tinha, e ela, assim, se sentiu livre, né, se sentiu, assim, aliviada de entender o porquê que ela é assim, e saber que ela não precisa, que esse é o jeito dela, que ela não precisa forçar ser algo que ela não é, ou querer mudar o jeito dela. Então, é muito bom poder entender como a nossa mente funciona. E isso é incrível, né? Assim, é libertador você poder entender quem você funciona, não ficar se comparando com outros, ou ficar tentando ser alguém que você não é. Porque é igual o psicopata aqui, né? Ele é frio, ele é insensível. Não adianta ele querer ficar sendo fofinho, igual o oral, querendo ter contato físico, de ficar falando de sentimentos. Ele vai estar sendo falso, né, se ele for assim, porque ele não é assim, ele não é muito do sentir, ele é mais racional. Então, cada pessoa tem o seu jeito, tem as suas particularidades, né? E pra gente entender isso e se aceitar como a gente é e entender o outro também, é muito importante ter esse autoconhecimento. Então, a análise corporal, ela ajuda muito nisso, né? Ó, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz, né? E lembrem que na próxima semana eu vou falar do outro traço, né? Do nosso quarto traço de caráter, que é o traço masoquista. Eu sei que muitas de vocês aí têm muito desse traço masoquista, então vocês vão amar essa live, onde eu vou falar um pouco mais sobre esse traço, como ele é formado. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem que eu traga a resposta na próxima live, mandem pra mim no direct. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. É muito bom mesmo, né? Isso ajuda a gente também
a não julgar os outros. Porque às vezes você vê uma pessoa assim que é mais fria, e aí você fala, ai, que pessoa insensível. Ah, essa pessoa, igual a gente falou aqui, né, interesseira. Sei lá, a gente começa a questionar o porquê que o outro é daquele jeito e por que ele é diferente da gente, né? Mas na verdade é assim que é a vida, né? Cada pessoa é diferente do outro, cada um com as suas habilidades, com as suas dores, com os seus traumas. Então é muito legal você entender isso, saber que cada pessoa tem o seu jeito. Isso ajuda a gente também a evitar julgamentos, a entender mais o outro, né? E a conseguir se relacionar melhor com as pessoas, entender até mesmo quais os ambientes que vão ser melhores pra gente, né? Até eu falei bastante aqui de local de trabalho, né? Então, ajuda muito em todos os aspectos, tanto relacionamentos, profissionalmente, na forma como você mesmo se vê. Então, é muito incrível, né, esse autoconhecimento. Se vocês quiserem saber mais, tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar no direct. Se quiserem saber mais também sobre análise corporal, como que funciona a análise, se você quiser apenas saber mais, sem nenhum compromisso, pode me chamar lá no direct, que eu vou ter o prazer de conversar e te explicar certinho como que funciona, tá bom? Mas é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Fico feliz de vocês terem gostado do traço. Já tem gente ansiosa aí pela live do traço masoquista, né? Vocês vão gostar bastante. Vai ser uma live, assim, muita gente vai se identificar com esse traço. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela participação. Obrigado mesmo. Envie essa live para outras pessoas que também possam se beneficiar desse conteúdo. Compartilhem aí para que também possam entender, né? Como que a mente delas funciona e também possam ter relacionamentos melhores. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Boa noite para vocês e até a semana que vem.